Pessoal, eu dei start na gravação de hoje, né? Primeiramente, boa noite. Desculpa por ter entrado um pouquinho atrasado aí. Tava finalizando uma aula ali, né? Quando eu vi o horário, eu falei, opa, já tá na hora da turma lá de Mineiros, né? Então, como eu expliquei nas aulas anteriores, eu estou substituindo o professor Lucas, eu acho que era o Lucas que estava aí com vocês, né? É do EAD. E aí eu já ministrei algumas aulas, né? Inclusive já está postado na plataforma. Deixa eu compartilhar aqui, que aí vai ficar melhor para gente. Daí até na aula passada eu já comecei a fazer o rascunho, já modifiquei aqui, coloquei aquela planta baixa com as cotas, né, com as medidas e a área, né, para ficar melhor de vocês entenderem e até de calcular também. É, Aí lembrando aqui, pessoal, que a situação de você vai aqui, ó, em situação de aprendizagem, tá? Aqui em fórum, aí eu vi, eu fiquei preocupado, porque vocês estão no último. Esse aqui, ó, eu já fiz a pastinha aqui de vocês, eu assumi vocês aqui, ó, nessa. Acho que era até outro professor que estava aqui, né? Mas aí, como a gente teve umas mudanças, aí eu peguei e assumi. Então, eu vi que eles já tinham terminado instalação predial e segurança e eletricidade. Aí eu olhei aqui e eu fiquei preocupado porque vocês não tinham enviado ainda nenhuma atividade, né? E aqui ela vai finalizar agora, ó, dia 23/9, né? Aí para ajudar vocês, eu já coloquei a aula lá sobre o fórum de discussão. E esse fórum de discussão, pessoal, vocês vão responder aqui, ó. Eu até já publiquei uma dica a partir da aula que eu deixei gravada para vocês, né? Porque na época que eu fui designado para a turma de vocês, eu ainda estava ministrando aula em outra, eu estava finalizando outra turma, aí eu já deixei uma aula gravada para vocês não ficarem aí, né, desassistido. Então, a resposta vocês podem colocar aqui mesmo, tá? Daí eu fiz, professor, não sei como é que você colocou essas imagens aqui, ó. Na hora que você vem aqui em responder, ó, você pode responder de dois jeitos. Ou você pode só escrever aqui, igual eu fiz aqui nessa primeira parte, né? Aí, se vocês não. Eu estou dizendo que vocês têm que escrever. É porque aqui, ó, o que que é essa tarefa aqui? É vocês têm que tirar dessa instalação elétrica aqui, ó, o diagrama unifilar, tá? Porque aqui ele pede para você mostrar as ligações aqui. E eu sei que fazer esse desenho aqui, ele é osso, não é complicado. Você já tentou aí, Eduardo? Ou Janice, vocês já tentaram fazer isso aqui? Moço do céu, ela é complicado. É porque essa tarefa aqui, ela foi projetada por presencial. Aí por isso que eu troquei por vocês deduzirem, né, o circuito aqui, ó, o circuito, o diagrama unifilar, tá? Aí, professor, como é que por exemplo, se eu fizer um diagrama unifilar, como é que eu coloco aqui, ó? Se você só responder aqui e colocar enviar, vai aparecer só o que você escreveu aqui. Mas se você vier aqui em avançado, né? Em avançado, aí o que você já escreveu vai aparecer aqui, ó. Aí tem aqui arquivos. Você pode, por exemplo, vamos supor essa foto aqui, ó, que eu coloquei lá. Você só vem aqui, ó, e arrasta, ó, tá vendo? Aí o que você escreveu, a conclusão que você tirou, aí vamos supor que você fez o print do diagrama unifilar aqui que você deduziu. Aí você joga aqui e coloca enviar mensagem ao fórum. Aí vai aparecer essa imagem e o que você escreveu, tá? Eu só não vou finalizar aqui não, para não aparecer aqui. Aí eu dei essa dica aqui, né? Essa dica e publiquei aqui para ajudar vocês aqui no fórum, tá bom? Então não esqueçam depois de responder esse fórum que vocês acessam pela aba de situação de aprendizagem, tá? Então a atividade 1 eu mostrei na aula passada, né? Que a gente até baixou aqui, né? E aí a gente começou a fazer os cálculos, tá? Vou pegar aqui a planta.
Eu tinha parado aqui, ó, nessa luminária aqui. Pegar o rascunho aqui. Ah, sim. Então, sala, né? Vou pegar aqui a caneta aqui. Então, beleza. Aí lembra que eu falei que não necessariamente essa carga aqui de 400 tem que ser só para essa luminária. Eu poderia dividir, poderia colocar sanca, poderia dividir o ambiente em dois, que eu acho que é isso que ela aqui o projetista faz, tá? Eu só coloquei no único ponto para ser mais didático, para vocês entenderem que essa carga mínima alocada, né? Aí lembra que eu fui fazendo a comparação aqui, ó. Eu tenho 27,55 metros quadrados, né? Então, aí menos 6 metros quadrados, eu já aloquei 100 volt-ampere. Sobrou o quê? 21,55. Até sobrar menos que 4 metros quadrados, ó. Aí lembra que os outros aqui, a cada 4 metros quadrados, eu vou alocando 60 volt-ampere, né? Aí somando tudo aqui, né? Ó, 6 vezes 1, 2, 3, 4, 5. 6 vezes 5, 30, né? Mais 100, 400, né? Então, 400 volt-ampere, né? De potência aparente aqui. Agora vamos para o cálculo operacional aqui do quarto. Lembrando, pessoal, que eu compilei aqui, eu posso até compartilhar com vocês aí, ó. Eu vou pedir para o monitor de vocês aqui, que é o Fabrício. Se eu não me engano, eu acho que ainda vai continuar ele, tá? Mas se não for ele, eu vou pedir para colocar o, moni, o monitor que estiver atendendo vocês. Eu vou pedir para ele colocar esse material extra aí. Ah, lembrando, ó, que eu coloquei, eu pedi pelo pessoal pôr, ó. Vocês estão vendo essa pasta aqui, ó? Essa pasta é um exemplo de um projeto aqui, não é essa planta baixa aqui, não. É o exemplo de um projeto mostrando todo esse cálculo passo a passo que eu estou fazendo aqui para vocês, tá? É uma forma de ajudar vocês a deduzirem qual que é a potência para vocês conseguirem terminar a atividade um aqui, tá? Então vamos lá. É quarto um, né? O Q1, ele tem uma área de 15, né, 16 metros quadrados. Então, essa área, segundo o que eu. Aí lembra que eu mostrei na aula passada, quem assistiu a gravação aí, ó. Lembra que eu mostrei essa apresentaçãozinha, eu já fui direto lá no ponto, como eu vi que vocês estão, né, já passado muitas aulas aí, né? Eu não queria deixar vocês sem entender a teoria. Inclusive, até acho que eu já estou no grupo, viu? É, já estou no grupo aí. Hoje, talvez vocês tenham até enviado dúvida, pergunta. Eu só não respondi, pessoal, que na segunda-feira eu dou aula o dia inteiro, inclusive, né, de tarde também. Aí por isso que eu não respondi, ou às vezes você me mandou mensagem lá pela plataforma, ou aqui pelo grupo, né, que me colocaram, mas terça-feira eu consigo responder aqui, tá? Já. Aí lembra que eu mostrei esse algoritmo aqui da regra, né? Que eu tirei lá da NBR 5410, tá? É daqui que eu estou tirando esse raciocínio, esses cálculos. Então, essa área, obviamente, ela é maior que 6 metros quadrados. Aí você vai utilizar a mesma regra aqui, ó. Você pega a área total aqui, tá? Ô, Pablo, Assim, pois não. só te cortando aí, desculpa. Não, De não, pode participante, falar. tem só eu, Janilson e o senhor aí? Acho que sim, só o seu, Eduardo, né? E o Janilson, isso mesmo. É porque eu mandei o link lá no grupo, só que o pessoal não tá conseguindo entrar. O pessoal tá só aguardando lá. Uai, Eu como mandei, só que assim? eu Não, mas mandei e não tô se, conseguindo entrar, não. Não, mas se tivesse vocês tentando entrar,
estaria mostrando aqui, ó, fulano de tal tá tentando entrar. Será que é o mesmo o link? Você consegue mandar o link no grupo? Mas consigo. Peraí, deixa eu só parar aqui o compartilhamento. Deixa eu copiar aqui o link. Eu vou abrir aqui o WhatsApp Web. Eu fui inserido em dois grupos. Agora eu tenho que ver. Deixa eu ver qual que é o número da turma de vocês. É a 92. Opa, entrei na turma errada aqui. É a 92 os 9199, né? Deixa eu ver aqui. 929199. Achei aqui. Vou, vou copiar o link aqui. É porque é estranho, é porque na hora que. É porque eu já deixei tudo aberto, tá? Aí ele nem aparece como sala de espera, não. Na hora que você clica no link, você já automaticamente já entra. Porque tava dando um erro lá, o pessoal tava mandando print no grupo lá, tá dando erro. Uai, estranho. Vou mandar agora aqui, ó. É o 929199. Chegou aí, viu aí? Você tá com o seu WhatsApp aí aberto aí? É Tô porque eu assim, deixa eu só fui. ver se o pessoal vai conseguir aqui. Você já viu aí a mensagem? Chegou. Chegou, né? Então é esse aqui que é o link da sala. É porque eu fui colocar. Na verdade, me colocaram em três grupos aqui. Aí eu achei aqui o 929199 que é a turma de vocês aí, mineiros. Vamos ver se o Beleza. pessoal consegue entrar agora, né? É. Não, aí eu deixei automático justamente para não precisar. É porque assim, quando é automático, aí ele não cria sala de espera. Se ele criou uma sala de espera, deve ser o link deve ser outro. Talvez você pegou um link diferente aí. É esse mesmo. Ou talvez seja um erro no. Ó, já entrou aí, ó. Entrou a Valéria. Talvez seja um erro é, no, no Teams, né? Eu deixei automático, porque automático é melhor, né? Você já vai entrando e eu não preciso autorizar você para entrar na sala. Deixa eu compartilhar de novo a tela aqui. A gente voltar para os cálculos. Mas obrigado, viu, Eduardo, por avisar aí, porque eu não tinha visto aqui, não. Eu vi que eu fui. É como hoje eu dou aula o dia inteiro, né? Eu vi que eu fui adicionado no grupo, mas eu não tive nem tempo de olhar. Então, ó, quarto um, cadê? Quarto um. Aqui, ó. Quarto um, né? Aí você faz o mesmo algoritmo lá, né? Ele é maior, né? Que você já aloca 6 metros quadrados desses 15,16, né? O 100 volt-ampere. Aí você pensa, não, professor, mas que trampo, né? Que complicado. Não, realmente, ele é chatinho, mas lembre-se que provavelmente, se vocês assistiram às aulas passadas, provavelmente esse cálculo você só vai fazer aqui no curso para você entender como é que ele é feito. Se você algum dia, eu não sei se se vocês já trabalham como projetista, né, como cadista, o projetista, igual eu, quando eu estava no escritório, eles pagaram, não sei se vocês conhecem, tem um programa que chama Auto QI Illumine. Aí esse Auto QI Illumine, eles pagaram para eu fazer o curso e para eu aprender a usar ele. E aí eu não fazia cálculo nenhum lá na mão, não, eu só fazia usando esse programa aí. Atualmente o pessoal utiliza o Revit Elétrica também. Esse cálculo você só faz aqui no curso ou de eletrotécnica ou de engenharia, pra você entender. Aí você pega, ó, lá na regra lá da 5410 não fala, né? Que aí você vai alocar dos 15,16 metros,
Para os 6 primeiros, você vai alocar uma carga de 100 volt-ampere. Lembra lá de eletricidade. Então, 15,16 menos 6, né? Sobrou 9,16 metros quadrados. Aí lembra que a regra, os primeiros 6 metros quadrados. Agora você vai tirando, retirando, né? Do que sobrou 4 metros quadrados. E desses 4 metros quadrados, cada 4 aqui, ó, a partir do segundo, você aloca 60 volt-ampere, tá? Aí menos, aí você aproveita na sua calculadora, ó, menos 4 metros quadrados, né? Aí dá 5,16 metros quadrados. Então, ó, sobrou, enquanto tiver 4 metros quadrados aqui, você vai alocando. Então, novamente, menos 4 metros quadrados. Então, você já aloca 60 volt-ampere de potência ou de carga, né? Para essa, para, né, para mais esses 4 metros quadrados. Então, menos 4 deu 1,16 metros quadrados. Isso aqui, ó, no Auto que Ilumine, no Revit elétrico, no CAD-Proj, no Pro Elétrica, eu também já fiz o curso desse, do Pro Elétrica. Todos vão aparecer a mesma potência quando você aplica lá o algoritmo do projeto, porque ele tira todas essas regras, né? Eu achava que ele tirava do nada lá. Ai, que conta louca é essa? Mas não, tem um motivo, e eu expliquei nas aulas passadas aí. Só vocês assistirem às aulas passadas. Então deu. Aqui, ó, já não tem mais 4 metros inteiro, né? Então já acabou a alocação. Então eu tenho o quê? 100 volt-ampere mais 60 mais 60. Ó. 6 vezes 2, 12, 120, né? 120 mais 100, 220 volt-ampere. Cuidado, viu, pessoal? Quando a gente vê 220, a gente emociona e já acha que é tensão, né? A tensão da tomada 220, mas não. Isso aqui é potência, viu? Potência aparente. Lembra lá da disciplina de eletricidade básica. Lembra lá, né? Quando a gente faz a gente vai ver lá em eficiência ainda, né? Aí lembra que lá em eletricidade básica o professor falou da potência aparente, né? Falou da potência ativa, a unidade de medida da aparente é volt-ampere, a unidade de medida da ativa é watts, e a potência reativa, que geralmente nos livros eles chamam de Q, né? A unidade de medida é volt-ampere reativo, né? O VAR aqui. Isso aqui eles utilizaram, né? Porque a potência, no final das contas, pela fórmula lá, né? Potência igual a tensão vezes a corrente. No final das contas, é a potência, o watt, é igual ao volt vezes ampere, tá? Então, 1 watt é igual ao volt vezes ampere. Então, para eles diferenciarem, até para aparecer lá na IHM do armário lá de distribuição, né? Para aparecer, porque na indústria você tem a demanda contratada, né? Então você tem que saber a potência aparente, e a gente vai ver isso mais para frente, né? Você tem que saber essa potência aparente, por quê? Porque ainda mais a concessionária. Porque a concessionária, se você gasta mais em potência aparente, ou seja, você tem um fator de potência menor do que 0,92, além da conta, do valor da conta de energia do mês lá na indústria, ainda vai ter um acréscimo pela não correção do fator de potência e também tem a tarifa de ultrapassagem. Se você se compromete a utilizar a potência, por exemplo, vamos supor que a sua empresa tem um transformador de 225 kVA. E aí a sua demanda deu, sei lá, 220. Aí lá no contrato de demanda, se vale 1 ano, né? Aí você se compromete, por exemplo, a usar, sei lá, 50% desse. Então, você, durante 1 ano, não pode usar o 100%, ou seja,
os 225. Você só pode usar a metade, né? O 112, acho que vai dar 112,5 mesmo. Então, é isso mesmo, vai dar 112,5. Então, você só pode usar 112,5, 50%. Se você ultrapassar durante a vigência desse contrato, você também vai pagar uma tarifa de ultrapassagem. Uma conta de energia, eu já vi numa indústria bem ali no. Eu não vou falar o nome por questões éticas, né? O cidadão emocionou lá, o dono da indústria, um médico. E aí ele mandou fazer uns remédios lá para fazer um teste e esqueceu, não esqueceu, né? Ele pediu pro eletrotécnico lá é, colocar a empresa lá para girar em potência total, né? Só que aí o eletrotécnico avisou ele, falou assim, ó, doutor, nós tem que jogar tudo no grupo motor gerador, porque o senhor tem um contrato de demanda de tantos por cento. Aí diz que, segundo o próprio dono lá, né? Aí ele, não, eu pago essa diferença, pode ligar. Doutor, o senhor tem certeza? E ele explicou, o senhor vai pagar muito caro. Não, não, pode deixar. Sabe quanto que ele pagou a mais? Ele pagou quase 40 mil reais a mais, só por essa brincadeira de ter ultrapassado a demanda dele, tá? E isso o eletrotécnico avisou, mas ele não acreditou, né? Aí o pior foi eu, porque ele me contratou para ver se tinha um jeito de melhorar isso. Eu vi lá, eu falei, ó, infelizmente, o senhor aceitou, né, que a culpa não é do seu eletrotécnico, ele te avisou. E o eletrotécnico foi tão esperto que ele falou assim: o senhor tem certeza? Eu estou te falando que o senhor vai pagar muito caro a energia. Aí ele tinha um documento lá que aí o dono da indústria assinou, ó, que autorizou ele a colocar no máximo de potência, mas ele avisou que ele ia pagar uma tarifa de ultrapassagem e ele seria um valor exorbitante. Mas o médico mesmo me falou e falou: não, achei que era, sei lá, uns 5 mil reais a mais. Mas foi quase 40 mil reais a mais. Então, a gente tem que prestar atenção, principalmente na indústria, mas isso é assunto mais para frente. O quarto um a gente já dimensionou aqui, ó. Agora o quarto 2, né? Eu chamei aqui de Q2. O quarto 2 aqui, então, peraí. Deu 220, né? É igual eu falei, didaticamente, eu tô colocando toda a carga para um único ponto, tá, pessoal? Só para ficar mais didático aqui, ó. 220 volt ampere, tá? Circuito um agora é D, né? Comando D. Então, aí você vai pôr a nomenclatura aqui, ó, do interruptor aqui. É D, né? Circuito um é uma tecla simples aqui, ó. Vai salvando aí, ó, enquanto vocês vão fazendo. Aí, quarto 2, né? 11,09 metros quadrados. É maior que 6 metros quadrados. Então, aí você começa de novo, ó. 11,09 menos 6 metros quadrados. Então, você já sabe que já tem alocado 100 volt-ampere já. Fazendo a subtração aqui, né? 11,09 menos 6 metros quadrados. Opa, deu 5,09. Então você já vai, a partir do segundo ponto, você aloca para 4 metros quadrados. Aí lembrar, não pode esquecer, viu, que a partir do segundo você só aloca de 60 em 60 volts. Essa é a regra da 5410, tá? Então, menos 4 metros quadrados, sobrou 1,09. 1,09. Opa, sobrou menos que 4 metros quadrados, então eu já tenho a carga alocada para o quarto 2, que é 100 mais 60, ou seja, 160 volt-ampere de carga para o segundo ponto.
Agora A, B, C, D, E, né? E, lembrando que aqui é a potência, que é o número do circuito, né? O disjuntor 1. Geralmente, né? Iluminação é a primeira coisa que eles fazem. E o comando aqui, ó. Beleza? Salvando aqui. Então, a gente já tem toda a alocação de potência, tá? Do circuito de iluminação. Uai, beleza, professor. Então agora é só eu fazer a soma algébrica, né, para saber qual que é a potência desse circuito de iluminação. Isso mesmo, tá? Então o que que você vai fazer, ó? É o 100 volt-ampere da do banheiro, né? Então você vai contando aqui, ó. 100 volt-ampere do banheiro mais 100 volt-ampere da cozinha mais 400 volt-ampere da sala, né? Mais 220 do quarto um, mais 160 do quarto 2, que deu um total de 980. Então, a potência total aqui, ó, vou até escrever tudo certinho aqui, ó, 100, mais 100, mais 400, mais 220, mais 160. Aí lembrando que isso aqui é do banheiro, ó, o WC, Whisky Charlie, né? Esse daqui é da cozinha, ó, COS. Esse daqui é da sala. Esse daqui é do quarto um. E esse outro aqui é do quarto 2. Então, deu uma potência de 980 volt-ampere. Espera aí, professor, esse valor aqui, né? Fazer igual o João Kleber lá. Para. Uai, espera aí, professor. Então, eu já vi esse número em algum lugar aqui, ó. Ah, é mesmo, ó. Engraçado que deu, ó, 6 pontos de lâmpada, sendo embutida no teto, ó, 100 volt-ampere, cozinha e banheiro. Realmente, ó, deu isso mesmo, né? Como é que eu acertei igualzinho aqui o exercício? Ah, professor, foi o senhor que fez o gabarito. Não, isso aqui não foi eu, não. Isso aqui já estava pronto. Então, isso daqui é para você entender que independente se eu utilizar o Proelétrica, se eu utilizar o Revit Elétrica, se eu utilizar o AutoQ Illumine, o CAD-Proj, né? Ou se você, Eduardo, ou qualquer outro aluno, né, enquanto eletrotécnico, utilizar essas mesmas regras, vai sair a mesma potência mínima. É isso. Agora o do circuito 2. O circuito 2, né, como é um projeto, aí geralmente eu já penso nas tomadas de uso geral. Geralmente no projeto, o próximo passo são tomadas, né, de uso geral, né, ou ponto de força, né? E aí, lá na NBR 5410, eles, para variar, criaram um algoritmo, né? O algoritmo é esse daqui, ó. Se vocês quiserem, depois eu compartilho essa apresentação aqui com vocês. Não tem problema nenhum, não, tá? Então, aqui, ó, ela é um pouco mais complexa, porque ela divide dois tipos de cálculo, um para salas, né, e dormitórios, que no caso são os quartos, né, e outro para banheiro, cozinha, copa, cozinha, área de serviço, cozinha, área de serviço, lavanderia e locais análogos, né? Às vezes tem um local aí que é parecido, é uma área molhada, né? Você vai utilizar essa mesma lógica. Então, que lógica é essa, professor? Vamos começar pelo banheiro, né? O banheiro aqui, ó. Então, aqui, ó, WC. Ele está falando aqui, ó, se a área for menor ou igual a 6 metros quadrados, eu vou colocar um ponto singelo de 600 volt-ampere. Uai, professor, então
Se a área for menor que 6 metros quadrados, vamos ver se ela é menor. Ó. A área, 4,42 metros quadrados, é menor que 6 metros quadrados. Estão vendo que pelo menos o primeiro critério de área é igualzinho do critério de iluminação, tá? Beleza. Então, se ela é menor, um ponto, né? Um de 600 volt-ampere. Aqui, ó, o ponto de tomada aqui, ó, geralmente a nomenclatura lá, vou até mudar de cor aqui, ó, que aí vai ficar mais interessante. Ó, vou colocar preto aqui, ó. Então, a tomada, geralmente você tem essa nomenclatura aqui, ó. Tomada é um triângulozinho. Essa daqui é se for uma tomada baixa. Se for um triângulo com a metade pintada, que eu achurada, que eles chamam, né? É a tomada que fica na altura do interruptor. Se essa tomada aqui, ó, ela no projeto, ela tiver toda pintada, ou seja, achurada, aí é uma tomada alta na altura do chuveiro, na altura de um ponto de ar condicionado, na altura daqueles pontos de energia que fica na cozinha, o sugar, né? Na altura de iluminação de emergência, ou seja, 2 metros e pouco, dependendo da altura do pé direito, 2,20 m mais ou menos. Então, você vai colocar, geralmente quando é banheiro assim, ó, o pessoal coloca um ponto de tomada aqui, ó. Aí eu vou colocar ele à altura média, esse triângulozinho, ó. É interessante você colocar a carga aqui, ó. Por exemplo, você dá nome o circuito, né? O circuito 2, tá? E aí você coloca a carga dele. Geralmente no projeto é assim, ó. Aí aqui, ó, vai estar 600 volt-ampere, tá? Você poderia ter desenhado ele assim, ó. E o interruptor aqui, ó. Talvez ficaria até melhor, né? Vamos fazer isso. Tomada na altura média aqui, né? 600 volt-ampere, tá? Circuito 2. 2 eu vou pôr ele bem aqui, ó. E aí o interruptor, vamos mudar a cor, né? Porque a gente estava colocando azul. Interruptor aqui, ó, circuito 1, comando A, tá? E aí ele fica junto com a tomada. Cuidado, viu? Muito eletricista é levado a pegar a fase que desce aqui no interruptor e já ligar na tomada. É verdade ou não é? Levanta a mão. Fala aí se eu tô mentindo. Não, professor, se eu tá viajando na maionese. Quem já trabalha aí na área, né? O eletricista ele faz isso, viu? Você não pode fazer isso, não, ó. Você não pode misturar a fase do circuito 1, né? E utilizar para alimentar uma tomada. Eu sei que é muito mais, é prático, né? Mas não é assim que você faz projeto, viu? E lá na própria norma, lá, vocês aprenderam lá em instalação, acho que foi o primeiro fórum de instalação predial, tem aí falando lá, né, que tem uma tabela, acho que é a tabela 39, tabela, aí tem uma tabela que fala que circuitos de iluminação devem ser segregados do circuito de força, ou seja, eles devem ser separados. Se eu tenho o disjuntor do circuito 1, que é iluminação, sei lá, vamos supor que ele é 10 amperes aqui, ó. A fase do iluminação, ela vai ser diferente.
vai ser a mesma fase, obviamente. Aí vamos supor que esse de tomada aqui, sei lá, deu uma tomada, sei lá, de 20 amperes. Aí aqui, tomadas de uso geral, né? Deu um disjuntor de 20 aqui pelo cálculo, né? Ou seja, embora, vamos supor, essa aqui é uma casa monofásica, né? Eu sei que a fase é a mesma, só que a carga de iluminação é toda nesse primeiro disjuntor e a carga de tomada de uso geral é nesse segundo disjuntor, viu? Apesar deles serem a mesma fase, tá? Então, o banheiro a gente já definiu, agora a cozinha. A cozinha, eu vou pôr só COS, ela tem uma área de 8,55 metros quadrados. Obviamente, ela é maior que 6 metros quadrados. Vamos ver o que que é o algoritmo, o que que é a regra, né? O que que é um algoritmo mesmo, professor? Algoritmo, né? Por exemplo, uma fórmula, a fórmula a fórmula geral de uma equação do segundo grau, não é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, né? Por exemplo, você vai achar as raízes, né? O ponto em que toca o eixo x aqui, ó, as raízes, os zeros da equação. Pode ser que ele só tenha uma única raiz real, pode ser que ele tenha duas. Ela pode ser crescente, com a concavidade para cima, pode ser decrescente, né? Inclusive, ela nem pode ser real, né? Ou seja, ela está fora do conjunto dos números reais, pode ser complexo também, né? Aí é quando o delta, né? Quando o delta for igual a. Acho que é quando o delta for igual a zero, né? Então, as regras, tem um algoritmo lá, né? Para você achar x' e x2' lá, né? É b ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, né? Os coeficientes aqui. Esse que é o delta, né? O X, né? Para vocês achar o X' e o X2', caso tenha, né? É mais ou menos, acho que é raiz quadrada de delta sobre 2A. Acho que é mais ou menos B, ó, tá vendo? Ó? Você passa muito tempo sem fazer equação de segundo grau, você esquece. Então, esse aqui é o algoritmo, ou seja, é uma instrução que ela tem passo a passo, ou seja, ela tem início, ela tem meio, ela tem fim, ela é finita e ela simplifica um raciocínio. Pode ser um raciocínio matemático, pode ser um raciocínio lógico, né, através de um circuito lógico que a gente conhece como computador, né, ou um CLP, né, computador lógico programável, ou um Raspberry Pi, né, aquele Orange Pi, por aí vai, né? Então é a regra que a gente utiliza aqui. Vamos ver o que que a regra fala, ó. Para banheiro, lembra que para sala e quarto é uma coisa, para banheiro é outra aqui, ó. Um ponto de tomada de carga mínima de 600 volt-ampere menor ou igual, né? Agora, maior, deve ser previsto no mínimo um ponto a cada 3,5 metros ou fração de perímetro, sendo que é acima da bancada, da pia. Nossa, tem um monte de. Isso daqui é o que eu coloquei o mínimo, tá? Ó, no mínimo 600. Vamos filtrar aqui, ó. No mínimo 600 volt-ampere por ponto de tomada até 3 pontos e 100 volt-ampere por ponto para excedente. Pessoal, se você for olhar lá na NBR 5410, tudo isso aqui que está escrito, que eu tirei da NBR 5410, ele está separado em vários tópicos. Isso aqui eu complementei aqui. Então, é mais ou menos o seguinte. Você tem a área aqui de 8,55, ou seja, ela é maior que 6 metros quadrados. Aí, o que que você vai fazer aqui? Se ela for maior que 6 metros quadrados, você vai calcular o perímetro primeiro, porque para você utilizar essa lógica aqui, ó, para um ponto de força a cada 3,5 metros, vocês vão entender o que que é isso. Ó, no mínimo 600 para os três primeiros, o que sobrar, né? 100 volt-ampere. É mais ou menos o seguinte: o que que ele está querendo dizer aqui?
você vai, ó, aqui é a cozinha, né? Qual que é como é que a gente calcula o perímetro? O perímetro é a soma dos lados, né? Tá, a cozinha, ela é um retângulo, né? Ela tem um lado de 2,95 por 2,90 aqui, né? Então, você vai calcular o perímetro desse ambiente, que é a cozinha, tá? Se ele tiver maior que 6 metros quadrados, pra vocês entenderem como é que é essa divisão de pontos de força, né? De uso geral. Então, você vai calcular o perímetro é igual à soma dos lados. Aqui eu já estou simplificando, como tem dois lados, o paralelogramo, né, ou o caso especial segundo a geometria, geometria plana, né, geometria euclidiana, né, o paralelogramo aí, ele tem dois lados, né, iguais aí, né, e ele é um caso especial de paralelepípedo reto retângulo, né, por, ele é porque ele tem 90 graus, né, uma construção aqui, né. Então você vai pegar o quê? Duas vezes, como são duas medidas iguais, né? Duas vezes 2,95 metros mais duas vezes, né? 2,9 metros. Escrevi direito, né? 2,90 metros. Aí você faz aí, ó, sua calculadora aí. É duas vezes 2,95 mais duas vezes 2,90. Deu um perímetro, né? Ou seja, de metro linear aqui, ó, 11,6 metros. Lembra que agora a gente não está lidando mais com área. O que que ele está querendo dizer aqui? Nessa cozinha, se eu pegar um ponto aqui de referência, por exemplo, que o interruptor e se eu andar aqui, ó, linearmente, dando voltas aqui, né? E geralmente é aqui, ó, na parede onde a gente instala tomada, né? Ah, professor, tem tomada, eu já vi em edificação, tem tomada que é no chão, né? Em banco, né? Você foi em banco que você viu, né? Isso mesmo. Em banco, até em residência você pode pôr, né? Geralmente é em residência de alto padrão, umas casas ali do que eu já fiz projeto ali no Portal do Sol 1, Portal do Sol 2, né? Alphaville, Aldeia do Vale, geralmente essas de alto padrão, você coloca tomada até no teto, né? Dependendo aí, né? Inclusive o projeto de internet, né? Você coloca o roteador, aqueles concentrador lá, o Ubiquiti, né? Você coloca ele, tem um programa que aí você calcula é, o espaço onde o Wi-Fi vai pegar aqui, né? Aí você consegue ver se só geralmente casa de alto padrão, ela é gigantesca, né? Tem vários pavimentos aí. Geralmente a gente, se for muito grande, nós colocamos vários pontos de internet aí, né? Um concentrador Ubiquiti e outros access point, né? Aí tem um access point aí da Ubiquiti que ele parece um disco voador, né? Aí quando você coloca ele ou na parede, ou você coloca ele no teto, aí quando ele está ativo aparece uma luz azul em volta aqui, né? Já que eu finalizo aqui, pessoal. Então, aí deu 2,11. Aí o que que ele, né? O que que ele recomendou aqui? Ele está falando que desses 11,6 metros aqui, e geralmente eu instalo na parede, aí ele fala que tem que ter a cada 3,5 metros, né? 3,5 metros, ou fração de perímetro, eu tenho que ter um ponto de força. Aí qual que é o raciocínio matemático para você entender, né, esses 3,5? Você vai pegar esse perímetro e dividir ele por 3,5. Por quê? A regra não é 3,5? Igual aqui das salas e dormitórios, ó, é a cada 5 metros. Então, quando for sala e quarto, você vai dividir por 5. Mas toma cuidado aqui, ó, na definição das cargas. Tá vendo que para sala e dormitório
dormitório é 100 volt-ampere, ó. E já cozinhas e similares aqui, ó, é 600. Os três primeiros é de 600, o último é de 100, né? O que sobrar, né? Então, ó, dividindo ele por 3,5, ó, vai dar um número irracional, né? Eu já sabia que ia dar esse número. Deu aproximadamente 3,31, né? O que que esse número representa? Aí a regra fala, né? Isso eu não coloquei aqui, viu? Porque senão ia confundir a cabeça de vocês. Mas é mais ou menos o seguinte: deu 3,31, então você pensa, então eu vou ter que colocar 3,3 tomadas, se fosse ao pé da letra, né? Por exemplo, se esse valor tivesse dado, ainda mais que o numerador ele é um número racional, né? Seria difícil dar um número inteiro aqui, né, no resultado. Então, se desse, por exemplo, 3, então eu teria que colocar 3 tomadas, né? As três cada uma de 600 volt-ampere. E se tivesse dado 4, professor? Se tivesse dado 4, eu colocaria 4 pontos, né, de força de uso geral, sendo que 3 deles eu irei alocar para cada um deles 600. O que sobrou, né? Se deu 4, vai sobrar 1, né? Então, o quarto elemento vai ter que ser 100 volt-ampere, o excedente, né? Se tivesse dado 5, os três, 600 volt-ampere, sobrou dois, né? Então, cada um com 100 volt-ampere alocado. Aí é aí que ele altera a regra, né? Ele pega e fala, ó, se deu 3,31, então você vai aproximar esse número para o inteiro maior mais próximo. Qual que é o inteiro? Inteiro lembra que é 1, 2, 3, 4, 5, né? O inteiro maior mais próximo depois de 3 é o 4. O menor mais próximo é o 2, né? O maior é o 4. Então, você vai ter 4 pontos, sendo que desses 4 pontos, 3 vão ser de 600 volt-ampere, mais o que sobrou, né? Sobrou um, né? Um de 100 volt-ampere. Então, ó, 6 vezes 3, 18. Então, você já tem 1.800 alocado aqui, ó. 1.800 volt-ampere, mais 100 volt-ampere. Então, no total, você vai ter 1.900 volt-ampere alocado só para essa cozinha. Professor, onde é que eu coloco? Eu vou ter que colocar assim, literalmente, ipsis literis, né? Literalmente a tomada eu vou pegar um ponto. Geralmente, o que que o programa faz? A gente vem com o AutoCAD aqui, seleciona esse ambiente, aí clica lançar pontos de tomada de uso geral, né? Aí ele faz esse cálculo que a gente acabou de fazer aqui, né? E aí ele pede para você marcar um ponto. Aí você coloca o mouse aqui, ó, nesse ponto. Aí ele vai começar a colocar a cada, né? 3,5 metros, na verdade, ele vai colocar 4 pontos dividido aqui. Aí depois você vem, o projetista vem aqui e ele altera esses pontos aonde ele achar melhor. Professor, e se eu quiser colocar mais pontos de tomada, eu posso? Pode. Lembra que esse cálculo aqui é o mínimo de carga alocada para esse projeto predial, é o mínimo. Ou seja, você pode pôr mais, ainda mais se for um projeto de alto padrão, com certeza a cozinha, eu sei que os clientes que eu tenho aqui de alto padrão, moço, cozinha tem micro-ondas, forno elétrico, tem aquele sugar que fica em cima, você tem frita light, tem panela elétrica, né? Aquela panela elétrica de arroz, tem panela elétrica de pressão. Você sabia que existe isso, né? Geralmente, ou tem 1 quilo de ponto de força, que ainda mais você pode pôr freezer, né? Minha mãe mesmo tinha, na cozinha dela, ela tinha uma geladeira e um freezer vertical, né? E ainda ela queria comprar um freezer horizontal, porque ela comprava gado, né?
e aí mandava matar e colocava, né? Porque a carne é muito cara, né? Até hoje ela é cara, né? E aí mandava colocar lá. Tem gente que faz isso, né? Então, cliente de alto padrão, ele ama um ponto de força a mais numa cozinha. Mas é igual eu falei, você não conhece o seu cliente, você vai fazer um projeto genérico para um condomínio aí, né? Um prédio aí de apartamentos, né? Ou casas de condomínio fechado, né? Então, o projeto inicial, ele vai ser esse aqui, genérico, né? Tem construtoras, por exemplo, tem construtora que você, depois que faz o projeto normal, você ainda faz o projeto de personalização, né? Que aí o cliente, é disponível um projetista, né? Um eletricista para ele paga mais por isso, né? E aí você coloca pontos extras que no projeto original, no genérico, né? No original ali, quando você ainda está na planta, né? Não foi colocado. Tá? Tem isso também. Isso geralmente acontece mais nos de alto padrão. Então, isso aqui, ó, vai ser critério do projetista, tá? Então, eu arbitrei que um ponto vai ser aqui, o outro vai ser aqui, tá? Não precisa ser necessariamente, né? Literalmente 3,5 metros aqui, tá? É, é lógico que o programa lá do AutoCAD, né? O programa ele vai fazer isso, né? Aí depois você vem com o mouse aqui e você ajeita esses pontos. Deu quatro, né? 4 pontos. Tô colocando lugar genérico aqui, viu, pessoal? Tá? Sendo que os três dele, né? Eu vou escolher os três primeiros aqui, né? Então, circuito 2, né? Lembra de nomear os circuitos, né? Circuito 2, né? É uma tomada, eu vou pôr de altura média. Esse daqui eu vou pôr ele alto, né? Sei lá, um sugar de um fogão aqui, por exemplo. E esse daqui, sei lá, eu vou pôr média também. Isso aqui agora é o projetista, viu? Mas os cálculos são esses aqui. Então, você vai alocar para três dele, ó, 600 volt-ampere. Então, professor, tem que ser os três primeiros. Como eles vão fazer parte de um mesmo circuito, pouco importa. O que importa é que os quatro juntos, eles têm que ter 1.900 volt-ampere de carga alocada para a cozinha, né? E 600 para o banheiro aqui, né? Então, 600 volt-ampere, vou pôr aqui, ó, 600 volt-ampere. Para um dos pontos, né, o excedente aqui, você vai colocar uma carga de 100 volt-ampere. Então, a gente está seguindo exatamente a receita de bolo, né, o algoritmo da NBR 5410. Tá bom, pessoal? Aí, próxima aula, a gente vai finalizar. Próxima aula, eu acredito que a gente consegue finalizar. Pessoal, eu sei a preocupação de vocês. Essa primeira atividade depois do fórum, ela realmente ela demora um pouco. Mas depois que a gente faz esse cálculo, a gente voa na atividade 2 e na atividade 3. Atividade 2 e atividade 3, basicamente, a gente vai usar esse projeto que a gente está desenhando para a gente finalizar tanto a 2 quanto a 3, beleza? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus, Eduardo, Valéria, Francisco, Matheus, né? E até a próxima web aula. A partir de amanhã eu já consigo tirar dúvidas aí, quem tiver, tá? Vou seguir para outra aula aqui. Vou deixar renderizando, tá? Até amanhã vai estar disponível para vocês.